A paz do Senhor, irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal Minerando as Escrituras. Estou fazendo o vídeo de hoje para explicar sobre as 7 festas do calendário judaico. Como os irmãos podem ver, estão todas aqui na sua ordem, começando pela Páscoa e terminando pelo Tabernáculo. Bom, o meu propósito inicial é fazer dar uma breve explanada sobre quando e por que começou essas 7 festas. Bom, nós sabemos que as 7 festas do calendário judaico, começando por Páscoa e Pães Asmos, começou especificamente quando o povo foi liberto do cativeiro do Egito, através do ministério de Moisés. No dia exato em que o Senhor enviou o anjo da morte para ceifar a vida dos primogênitos, o Senhor determinou que um cordeiro por família fosse morto e o seu sangue fosse passado nas vergas, no batente, e com isso os primogênitos seriam poupados da morte. As primeiras festas foram Páscoa, como eu já falei, e Pães Asmos. Por que Páscoa e Pães Asmos? Páscoa foi tomada como memorial do livramento dos primogênitos, porque no dia em que o Senhor enviou o anjo da morte, ele iria ceifar como prova, como punição ao Egito, os primogênitos dos egípcios. Então é necessário que eles sacrificassem um cordeiro e que o sangue passando pela verga servisse como um símbolo que os livraria da atuação do anjo da morte. Então a Páscoa se tornou como um memorial do livramento dos primogênitos. E os Pães Asmos como um memorial da saída repentina do povo. Por isso que o pão não chegou a levedar. Porque eles amassaram o pão e saíram tão apressadamente que não deu tempo de o pão levedar. Por isso que eles se tornaram memoriais daquele período. As festas seguintes, que passaram a acontecer a partir do momento que eles entrassem na terra, foi primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Cada festa tinha o seu sinal referente. Cada festa tinha o seu sinal referente à antiga aliança e um sinal referente à nova aliança, ou seja, cada festa tinha o seu sinal, ou seja, a Páscoa tinha como sinal o cordeiro, os Pães Asmos tinham como sinal o próprio pão asmo, as primícias tinham como sinal o molho das primícias, o Pentecoste tinha como sinal, não esse calendário aqui, mas 2 pães que eram feitos das primícias e eram consagrados a exemplo também dos molhos. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses aqui. As trombetas tinham como sinal o próprio tocar das trombetas em si. A expiação tinha como sinal o ato de a pessoa angustiar a sua alma. Quem não afligisse, ou o ato de afligir a sua alma, quem não afligisse a sua alma, a palavra fala lá em Levítico, seria extirpado do povo. E por último, o símbolo da festa dos tabernáculos era a própria cabana em si. Esses eram os sinais da antiga aliança. Só que a partir do momento em que Cristo se manifestou, estas festas passaram a adotar novos sinais. Que sinais são esses? Na Páscoa, a crucificação de Cristo, nos Pães Asmos, o sepultamento de Cristo, nas primícias, a ressurreição de Cristo, no Pentecostes, o Espírito Santo que desceu sobre a igreja, nas trombetas, o arrebatamento da igreja, na expiação, a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon não é uma batalha qualquer. A Batalha do Armagedon, que nós chamamos de a Terceira Guerra Mundial, e ela é um cumprimento que faz parte do plano eterno de salvação, que se dará no dia da expiação. E o tabernáculo tem como símbolo do Novo Testamento, da Nova Aliança, a própria vinda de Cristo. O próprio Cristo diz: e virá e vocês verão
o meu sinal no céu. O meu sinal no céu. Que sinal? A vinda de Cristo. Esse é o sinal da nova aliança referente à festa dos tabernáculos. Cada festa é uma figura do plano eterno da salvação para a humanidade. Cada festa é uma figura do plano eterno da salvação para a humanidade. Cada festa é também um marco de cada evento. Ou seja, a Páscoa nós sabemos que além de ser a figura do sacrifício de Cristo, é também um marco. Por quê? Porque foi no dia 14, na Páscoa, a palavra diz lá que a última ceia do Senhor foi na Páscoa. Apesar de falar lá no dia dos pães asmos, mas esclarece que era no dia em que portava a sacrificar a Páscoa. Que dia era? Dia 14. A ceia de Cristo, sabemos que nos tempos judaicos, o dia começa às 18 horas. Né? Então, ou seja, era dia 13, das 18 para o dia 14, que era o dia que sacrificava a Páscoa. Foi nesse dia, nessa noite, do dia das 18 horas para as 19, que o Senhor fez a última ceia. Um tempo depois, ele saiu, foi para o Getsemane, lá foi preso, foi aprisionado e na manhã do dia seguinte foi julgado, enfim. E aí o sacrifício, a crucificação de Cristo foi no dia 14, no dia da Páscoa. O que mais que tem para explicar? Tá. Os pães asmos, além de serem uma figura do sepultamento de Cristo, também foi um marco. Porque se Cristo foi morto na Páscoa e foi sepultado pouco antes da virada de um dia para o outro, o primeiro dia que ele ficou inteiro sepultado foi que dia? Pães asmos. Depois eu vou explicar sobre o dia em que realmente Cristo foi crucificado. Cristo não foi crucificado na sexta-feira porque se ele ressuscitou no sábado, ele não ficou 3 dias. E ele mesmo disse que o único sinal que o Senhor daria para aquele povo era o sinal do profeta Jonas, porque ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou no ventre do peixe. Então era necessário que Cristo também ficasse 3 dias e 3 noites sepultados. Logo, ele não morreu numa sexta, mas numa quarta, depois eu vou explicar. Então o sinal da nova aliança dos pães asmos é o sepultamento de Cristo. E além de ser um sinal, é claro, é um marco também do sepultamento de Cristo, porque foi no dia dos pães asmos que Cristo ficou o seu primeiro dia completo sepultado. Festa das primícias, além de ser um marco da ressurreição, além de ser uma figura da ressurreição de Cristo, também se tornou um marco, porque foi Cristo ressuscitou no domingo. Né? Na verdade, Cristo ele ressuscitou às 15 horas às 15 horas de sábado se completaram 3 dias. Mas como ele veio para cumprir tudo, então é bem provável que ele esperou domingo para que ele finalmente surgisse. E aí, tanto que as mulheres ainda nem havia amanhecido direito no domingo e ele já havia ressuscitado já fazia algum tempo. Né? Então, primícias, além de ser a figura da ressurreição de Cristo, é também um marco, porque foi nas primícias que Cristo ressuscitou. Pentecostes, além de ser uma figura da descida do Espírito Santo, do poder que seria enviado sobre a igreja, os 2 pães aqui representam a igreja, os 2 pães não representam as 2 casas de Israel, mas representam os 2 povos, ou seja, os judeus e os gentios. Logo, representam a totalidade da igreja. O Espírito Santo veio sobre esses 2. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Os 2 pães eram consagrados, eram feitos das primícias. As primícias representam Jesus Cristo, logo o pão é o corpo das primícias. Logo, os pães representam a noiva. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, além de o Pentecostes ser um marco da descida do Espírito Santo, além de ser a figura, melhor dizendo, da descida do Espírito Santo, foi também um marco, porque a palavra é bem clara lá em Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, os dias de Pentecostes, o Espírito Santo se cumpriu a promessa do Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e eles foram cheios do poder. Trombetas, além de ser uma figura do arrebatamento, é também um marco. Algumas pessoas ignoram isso, mas assim como tudo se cumpriu, como cada coisa se cumpriu no dia da sua festa, não será diferente com relação às últimas festas.
As 4 primeiras festas já se cumpriram. Faltam as 3 últimas festas. Ou seja, as trombetas são a figura do arrebatamento e também são o marco do arrebatamento. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que no toque da última trombeta, ao toque da última trombeta, no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, depois eu vou explicar o que é. Mas não é muito difícil de você discernir o que seja, não. Mas ele fala ao toque da última trombeta, porque a trombeta vai soar. Ele está fazendo uma clara referência ao que a festa literal das trombetas, que acontece no primeiro dia do mês 7, que é o mês de Tishrei. A próxima festa a se cumprir é a festa da expiação. Expiação é uma figura de qual evento? Da Terceira Guerra Mundial, que é a Batalha do Armagedon. Se é uma figura, é também um marco, ou seja, no dia literal da festa da expiação, será um dia em que os judeus serão sitiados na Batalha do Armagedon. E por último, os tabernáculos. Os tabernáculos, ao mesmo tempo que são a figura, que é a figura da volta de Cristo para implantar o seu reino milenar, é também um marco, ou seja, será nesse exato dia que Cristo virá para implantar o seu reino milenar. E por último, as festas são um calendário de cumprimento das profecias. As festas são um calendário de cumprimento das profecias. Você olhando para as festas, você olha para o plano de salvação de Deus para a humanidade. É isso. Muito obrigado pela atenção dos senhores.